Por que Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, se ele mesmo condena a adoração e veneração de imagens de escultura? Essa é, sem dúvida, a primeira pergunta que vem à cabeça dos nossos irmãos católicos, quando falamos que Deus não se agrada dessa veneração e adoração dessas imagens de escultura. Afinal de contas, venerar é o mesmo que adorar. Eles até citam as Sagradas Escrituras, mas foi o próprio Deus quem mandou Moisés fazer essa serpente de bronze. Está escrito, está lá no livro de Números, capítulo 21. Realmente está. Alguns irmãos ainda dizem, mas nós não adoramos as imagens, nós veneramos. Mas, afinal de contas, existe diferença entre adorar e venerar? Qual a sua opinião? Você acredita que Deus não condena a veneração de imagens de escultura? Qual o significado então da serpente de bronze numa haste, estaca ou madeiro, dependendo da versão bíblica? Quer saber a resposta para estas perguntas? Então fique conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia está começando agora. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Adilson e o meu compromisso é com a verdade. Antes de entrarmos na mensagem propriamente dita, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal e ressaltar a importância da sua curtida e do seu compartilhamento. Em São João capítulo 8, versículo 32 está escrito: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma das regras da hermenêutica é que um texto fora de contexto, ele vira um pretexto para as pessoas interpretar a Bíblia do jeito que elas quiserem. Então, vamos ao texto base, que está lá em Números capítulo 21, versículo 8 e 9, que diz assim: O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de uma haste ou no alto de um madeiro. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Olha só o que diz o versículo 9. Presta bem atenção. Fez então Moisés uma serpente de bronze e a colocou num madeiro. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Para analisarmos esse texto, primeiro precisamos saber por que Deus mandou fazer isso. Lá no capítulo 21, versículo 4, diz que quando o povo hebreu estava a caminho do Mar Vermelho, eles ficaram impacientes e começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que picaram o povo e muitos morreram. Mas, afinal de contas, o que significava aquela serpente de bronze? O que Deus queria ensinar para aquele povo rebelde através daquela serpente? Se você prestou bastante atenção, Deus não disse para adorá-la, não disse para venerá-la, e muito menos para fazer qualquer tipo de ritual diante dela. Deus somente disse para olhar para a serpente. Porém, aquelas pessoas não entenderam os propósitos de Deus e passaram a adorar aquela serpente de bronze. É isso mesmo, eles passaram a adorá-la. Qualquer semelhança com o que acontece nos dias de hoje não é mera coincidência. Não é. Mas Deus, vendo que o povo mergulhou na idolatria e passaram a adorar aquela imagem, deram até um nome para ela, chamaram ela de Neustã. Deus mandou o rei Ezequiel destruí-la. É isso aí. Acompanhe comigo o que diz o livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Ezequias removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas lhe queimavam incenso e a chamavam de Neustã. Mas talvez você esteja se perguntando, então por que Deus mandou fazê-la? Qual o significado dessa serpente de bronze?
Antes de te falar o significado da serpente, veja o que diz o contexto bíblico lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, ou embaixo na terra, nem nas águas. Não o adorarás, nem lhe prestará culto. Quando Deus mandou Moisés levantar aquela serpente no madeiro, lá no deserto, ele queria nos mostrar que no futuro, Jesus seria levantado no madeiro, que seria a cruz, quando ele fosse crucificado. Veja o que diz João capítulo 3, versículo 14. Olha só, diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aquela haste, aquele madeiro ou poste, representava a cruz em que Jesus seria levantado, seria crucificado. A serpente representava o próprio Senhor Jesus, que quando ele foi pregado naquela cruz, ele atraiu para si todos os nossos pecados e maldições que haviam sobre nós. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13 está escrito: maldito todo aquele que for levantado no madeiro, ou pendurado, depende da versão. Então, quando Jesus foi crucificado, ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, e por suas pisaduras nós somos sarados. Está lá em Isaías 53. Então, baseado nesses argumentos, entendemos que Deus queria mostrar para aquele povo que no futuro, qualquer pessoa que estiver enferma, física ou espiritual, bastava olhar para o Senhor Jesus Cristo que seria curado. Essa é a lição. Em Mateus capítulo 16, 24, Jesus disse aos seus discípulos: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Tudo isso demonstra que usar imagens com o objetivo de culto, fazer rituais, venerar, adorar, se prostrar diante delas, é uma quebra dos mandamentos do Senhor. É isso mesmo, você está quebrando o mandamento do Senhor. Deus nunca mandou fazer imagens como objeto de culto. Pelo contrário, pois se torna idolatria. E toda vez que isso acontecia, Deus mandava quebrá-las, mandava destruí-las. Veja os principais simbolismos da cruz da Bíblia Sagrada. Primeiro símbolo, símbolo de perdão. Está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Está escrito assim: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Essa é a primeira lição. Segundo, cruz como símbolo de maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Terceiro, cruz como símbolo de conversão. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso, Gálatas capítulo 5. E olha só, e o quarto simbolismo, como símbolo de reconciliação. Efésios 2,16. Diz assim: pela cruz reconciliou ambos com Deus num só corpo, tendo por ela matado a inimizade. Efésios 2. Portanto, quando Deus mandou Moisés levantar aquela serpente de bronze lá no deserto, ele queria nos ensinar valiosas lições que só iríamos entender no futuro, quando Jesus fosse crucificado. A saber, a lição do perdão, a lição da reconciliação e a lição de conversão. Então essa é a mensagem que fica. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação. Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida da sua família, e até a próxima, se Deus quiser.